Queria só começar por dizer que tem um foguetão muito giro atrás. Pois é, estou no quarto no quarto que era do meu filho. Agora ele já mudou de casa. Isto fez-me lembrar porque esta entrevista, ou a ideia para esta entrevista surgiu porque eu li há pouco tempo o seu primeiro romance e há uma parte em que fala lá dos insultos do Capitão Haddock que eu achei particularmente. Lá está. Este quarto está cheio de coisas. Mas pronto, isto era só uma à parte. Eu queria começar por lhe perguntar, sendo eu, pronto, um entrevistador amador, queria perguntar a uma jornalista profissional o que é mais difícil quando se está a entrevistar uma pessoa. Eu já não sou jornalista, não é? Já deixei de ser. Não por vontade minha, mas por razões agora que davam muito trabalho explicar, mas que foram bastante desagradáveis. Deixei de ser numa altura bastante bastante dura da minha vida e da minha idade, porque não foi fácil depois retomar, até porque aquilo na altura deu um grande escândalo e, e então acho que não se voltarei a ser jornalista ou nunca ou tão cedo. Mas em relação às entrevistas, era uma área que eu não só gostava muito, como era muitas vezes chamada para entrevistados difíceis, nomeadamente o António Lobo Antunes. Lembro-me sempre dele porque era um entrevistado difícil de facto e muito estimulante. Eu acho que uma das características principais é, mesmo sem ser entrevistar personalidades, entrevistar pessoas que, por alguma razão, no meio de uma reportagem, temos sempre que ter alguns depoimentos. E mesmo na SIC, quando eu trabalhei na SIC, as pessoas diziam sempre que eu conseguia criar uma empatia. Eu acho que consegui criar essa empatia, não por ter alguns dotes especiais que não tenho, mas porque sempre me interessou mais as pessoas do que aquilo que elas tinham para dizer. Ou seja, muitas vezes os jornalistas vão ter com as pessoas e perguntam o que é que acha disto, o que é que acha daquilo. E acabou. E muitas vezes elas têm um interesse muito mais profundo do que para além do talking heads, não é? E muitas vezes há uma pressa e há também um certo desinteresse, uma falta de curiosidade que leva a que as pessoas não demonstrem de facto aquilo que são, que é a sua essência e o que elas às vezes o que elas têm para dizer não interessa tanto. Mas acha que esse desinteresse, pelo menos do comum dos jornalistas, deve-se a essa pressa e essa necessidade dos soundbites ou a outra coisa? A pressa é uma coisa devoradora, não é? Para a televisão e para o diário é quase a mesma coisa. E esta pressa, esta voragem de dar primeiro que os outros também. A partir do momento em que trabalhamos para o online, temos que trabalhar com soundbites, não é? E com clickbites para o leitor e o espectador ficar no nosso canal e ficar na nossa página de online. Mas isso deve-se também a, se calhar, uma falta de vocação que muitos jornalistas têm para ser jornalistas. De facto, encontrei-me com jornalistas que não só não sabiam escrever, como não sabiam relacionar-se com as pessoas. E isso é uma das características fundamentais para ser jornalista. Mas isto encontramos também às vezes nos escritores. Eu pergunto, mas porquê é que esta pessoa que não tem, porquê é que se meteu nisto? Se não tem qualquer interesse, qualquer vocação, qualquer... Vocação é uma palavra um bocadinho difícil, né? Eu não sei bem o que é, mas quer dizer, às vezes há pessoas que odeiam crianças e vão para professores. Quer dizer, é de facto um pouco bizarro e os resultados não podem ser bons. Claro, exatamente. Eu só dizer que a pergunta que eu fiz no início, eu tomei conhecimento da sua saída e até soube na altura e lembrei-me disto também porque já faz quase 5 anos dessa saída e parece-me que, apesar de dizer que provavelmente nunca vai voltar a ser jornalista, pronto, são 25 anos.
E foi por isso que eu fiz essa pergunta, não foi mais para querer voltar a recuperar essas más memórias. Mas ainda sobre o jornalismo, queria só perguntar mais uma coisa, porque a Ana é licenciada em Direito e eu ouço muitas vezes as pessoas a dizerem que os cursos de jornalismo não são a melhor forma para um jornalista se formar, mas que deveria ir de outras áreas. Eu gostava de saber um pouco da sua opinião sobre isso. Não sei, se calhar o curso de jornalismo deve ser bastante mais interessante do que o curso de Direito. O curso de Direito é uma coisa absolutamente árida, são as matemáticas das letras. Tive professores horríveis, e não estou a falar do Rebelo de Sousa nem do Freitas do Amaral, tive o Soares Martínez, o senhor que morreu agora num destes dias, coisas impensáveis. Tinha livros, manuais, e a pessoa tinha que estudar por manuais perfeitamente intragáveis, de mal escritos, de confusos, de uma baralhada perfeita. E eram professores realmente maus professores. Tive uma experiência péssima ao longo de 5 anos, mais um, porque eu demorei mais um ano a tirar o curso, justamente porque deixei para o último ano a cadeira do professor Soares Martínez, que era Economia Política. Era um desespero, um senhor completamente saído do século XIX, ou eu diria mesmo antes da Revolução Francesa, portanto, ainda mais antigo. Foi uma cadeira que me custou tremendamente fazer, ao ponto de adiar. Fui fazê-la quando já estava grávida e tudo do meu primeiro filho. Portanto, já estava metida no jornalismo, já não queria nem um bocadinho saber daquilo. Acho que sim, acho que o curso de comunicação social deve ser muito interessante em várias áreas. Agora, não é a melhor maneira? Não sei, depende. É seguramente mais fácil, porque o curso de Direito é muito difícil. Eu tirei na Universidade de Lisboa, na Universidade Clássica. É seguramente menos exigente, é seguramente mais divertido, mas, por exemplo, para os meus colegas que faziam... Eu fazia tudo, eu fazia sociedade, que engloba várias áreas, desde a educação à saúde, à justiça. Para os meus colegas que faziam justiça, ficavam sempre muito espantados e assombrados com os processos judiciais. Eu apanhei o processo Casa Pia, apanhei depois um bocadinho deste do Sócrates e tal. Ficavam sempre muito, muito admirados com todas aquelas fases processuais, e para mim era uma coisa normalíssima. Portanto, para quem quer dedicar-se ao jornalismo judicial, não sei se isto se chama assim, acho melhor tirar o curso de Direito, sim. Tem que aguentar, pronto. Só uma pergunta um bocado parva, mas fiquei com isto na cabeça. A Ana gosta muito de títulos compridos, não gosta nos seus romances. Nunca vai escrever um título que tenha só uma palavra, pois não? Sim, vou escrever, sim. Aliás, escrevi vários contos que vão sair em breve, que têm só uma palavra. Acontece que esses títulos são versos ou de músicas, não sei qual é que está a pensar em específico, ou de poemas, ou adaptados de poemas. Mas eu gosto de palavras, portanto, eu gosto de andar a rondar com frases à procura da palavra certa, e, portanto, às vezes eu gosto de palavras e gosto de, se possível, usar muitas. Sim, eu estava a brincar. Não, nada contra os títulos grandes, pelo contrário. Sim, mas se eu posso usar muitas, eu quero usá-las todas, aquelas a que tenho direito. E por falar ainda em palavras, neste seu primeiro romance em particular, houve um pormenor que eu também achei muita graça, que é quando se refere ao uso dos adjetivos, e agora vou citar, os adjetivos incestuosamente casados com os mesmos substantivos, ou seja, as bases fundamentais, as árvores frondosas, por aí. E eu queria perguntar se hoje em dia ainda encontra muitos exemplos assim nos livros que vai lendo. Sim, sim, encontro. Isso são as chamadas frases feitas. Esses exemplos eu encontro e faço coleção até, e costumo encontrá-los mais no jornalismo. Enfim, não quero estar a falar dos meus colegas escritores. Mas o melhor exemplo é o silêncio sepulcral, não é? A Sofia Melbrenez, e há palavras tão usadas que já parecem cuspos, já não quer dizer nada. Há tantas maneiras de adjetivar o silêncio, e nós continuamos a dizer sepulcral, e não, é uma palavra que nós não usamos, a não ser para definir o silêncio. Nós não usamos a palavra sepulcro, nunca.
mas quando queremos adjetivar o silêncio, dizemos silêncio sepulcral. Quando queremos aconselhar um livro, dizemos aconselho vivamente. Quer dizer, temos uma série de maneiras de falar que são os tais lugares comuns, que são uma espécie de frases feitas, é uma espécie de contraplacado da linguagem, não tem espessura, é uma coisa que se fura, que se esboroa, porque de facto é muito fácil, são bengalas, é mais fácil falar assim, todos nós nos entendemos, não é nada polémico, ninguém... mas é muito pobrezinho. Eu tento evitá-los, mas às tantas também devo passar a vida a fazer e a cometer esse... Mas a mim choca-me um pouco um jornalista que trabalha com a língua ou um escritor que ainda mais trabalha com a língua e trabalha não só com o significado, trabalha também com o significante, trabalha também com o som, e está sempre neste equilíbrio entre o som e o significado e o ritmo. Há várias coisas na literatura que se tem que ter em conta. Faz-me um bocado de impressão, de repente, começar a falar em horizontes longínquos e em silêncios sepulcrais e coisas assim. Parece-me assim um bocadinho... quase assim um embuste, não é? Assim, um embusteiro da escrita. Eu não sou um verdadeiro... Como se não fossem verdadeiros escritores. Estou aqui a empatar, a encher páginas de caracterezinhos destas. E então acho que é chato estarem a matar tantas árvores, não é? Para processá-las em folhas e depois manchá-las com tinta tóxica, ainda por cima usando palavras tão banais. Às vezes perguntam porquê é que não fazes as coisas mais simples, não é? Mais acessíveis. Eu acho isso um bocado, para já, acho que isso é tratar o leitor como se fosse um ser menos sapiente que nós, como se nós considerássemos coitado, com esta condescendência, coitado do leitor, ele não vai perceber. Eu não tenho razão nenhuma, nem sequer sou uma académica, eu não tenho razão nenhuma para entender que o leitor sabe menos que eu. Portanto, eu acho que ele ou sabe mais ou igual a mim. E depois... acho que não temos... O escritor pode fazer tudo menos fazer o exercício de tornar as suas obras mais acessíveis. Isso já acho que é fazer batota. E entramos outra vez nessa coisa de menorizar o leitor. E por outro lado, se eu posso fazer complexo, para que é de fazer simples? É um bocado esta a minha questão. Não percebo a questão. Para quê? Para que simplificar uma coisa se ela pode ser complexa? Qual é a graça? Qual é o interesse? Eu tenho uma resistência ao tédio muito curtinha. Eu entedio-me muito facilmente. Por isso é que as aulas de Direito para mim eram um desespero. Eu percebi o conceito do tempo mais do que lendo o Proust, estando numa aula de Direito Administrativo. Era uma coisa que eu olhava para o relógio, na altura ainda havia relógios, e aquilo parecia que... Pensei, bem, já devem ter passado os 10 minutos, tão chateada que eu estava ali. Afinal, tinham passado 2. Eu percebi, meu Deus, como é que este tempo não passa aqui nestas aulas, que eram aulas de anfiteatro, com professores... Já falámos, estamos a voltar ao princípio. Só pegar aí outra vez nesse tema, porque já uma vez li uma entrevista sua em que falava disso e da infantilização da linguagem. E eu pergunto-me se no futuro, tendo em conta que os hábitos de leitura das pessoas, pelo menos pelo que eu vejo, e não sou nenhum especialista no assunto, estão a ficar diferentes, não sei se para melhor, se essa infantilização não será uma coisa progressiva ao longo dos próximos anos, ou se há alguma forma de parar com essa evolução, com aspas muito grandes. Bom, eu espero que... Eu por acaso gosto imenso desta nova geração e destes novos jovens. Dizem que os bebés ganharam imensas capacidades com o facto de interagirem com as coisas online e com os jogos eletrónicos, mas depois não conseguem encaixar os cubinhos. Portanto, uma coisa não leva à outra. Uma capacidade não leva depois a capacidade de organização no espaço, não é? Os bebés agora chegam a uma montra e deslizam o dedo. E acham estranho, a montra não muda, está sempre a mesma. Deslizam o dedo no vidro.
eu já me aconteceu fazer isso também, não numa montra, mas num ecrã de computador, e tudo isto já é táctil, não é? Toda esta nossa realidade, eu acho que é real. Acho que obrigarem uma criança a deixar o seu telemóvel de parte é quase amputar-lhe um braço. É uma sensação que elas devem ter de amputação. Eu quase já sinto isso também, percebo perfeitamente, tenho imenso respeito por esta geração que sabe fazer coisas incríveis, que ao contrário do que se pensa, comunicam imenso, pode ser com 2 polegares, ok? Pode ser com abreviaturas, porque há esta rapidez, mas se calhar podemos ver as coisas um bocadinho ao contrário. Às tantas voltou-se a escrever mais, porque os telemóveis entre os mais jovens são mais usados para conversar por escrito do que para conversar oralmente. Ou seja, os telemóveis agora servem para tudo, menos para telefonar. São uma espécie de canivetes suíços em que a faquinha não interessa nada, só interessa o que está à volta. E portanto eu acho que a experiência que eu tenho dos meus filhos, eu acho que os meus filhos são tão geniais e os amigos dele, acho que esta geração não me parece nada infantil. Agora, o que aconteceu foi que a minha geração, por exemplo, nos cinemas, não é? Os filmes tornaram-se de facto muito infantis e o que aconteceu foi que as séries tornaram-se mais adultas, porque quem ia ao cinema era a miudagem, os adultos fartaram-se e passaram a consumir filmes em casa e, portanto, começaram a exigir que as séries fossem mais adultas e mais complexas. Isso é um fenómeno muito interessante. Mas quer dizer, não gosto de pensar se há infantilização, eu acho que ela está na minha geração. Na geração abaixo, eu acho que tenho muita esperança na nova geração que nos vai salvar um bocadinho desses lugares comuns, dessas cenas entediantes. Não sou do género de pessoa a dizer no meu tempo é que era bom, no meu tempo era péssimo, era horrível. Os anos 80 foram uma coisa horrível. Até a música era horrível. O que é que houve de mais horrível além da música nos anos 80? Tudo era mau. Para já não havia qualquer atenção havia muito pouca atenção à criança, não é? Nos parques infantis eram coisas horrorosas, nas bibliotecas eram coisas horrorosas, tipo assim, um baloiço todo desengonçado, porque as coisas estavam desinvestidas. Depois apareceram aqueles parques fantásticos que eu conheci, porque eu vivi na Suécia antes do 25 de Abril, conheci aos 3 anos, conheci esses parques com tartan, para os meninos não se magoarem, no chão, não é? Com coisas, blocos de madeira, com coisas, pontes movediças. Portanto, quando eu cheguei cá a Portugal em 74 e já tinha memória e já percebi como era um país ainda muito, muito atrasado e muito pouco em que a criança contava de facto muito, muito pouco, muito menos. As bibliotecas lá eram fantásticas. Aqui as bibliotecas boas, em que deixam as pessoas falar, porque antigamente, no meu tempo, as bibliotecas diziam silêncio. Silêncio, numa biblioteca que é onde se pode comunicar e onde se pode comentar um livro, e há espaços para crianças e há espaços para... e até um vídeo, não é? As bibliotecas deixaram de ser uns espaços que antes não convidavam as pessoas a entrar e agora são sítios acolhedores que chamam as pessoas. No meu tempo afugentavam as crianças. E depois, por outro lado, não se davam, como não se dava nome às coisas, por exemplo, bullying é um conceito que eu acho que só apareceu nos anos 2000 em Portugal. Portanto, uma criança, coitadinha, podia sofrer de bullying a vida toda e o que é que ia contar aos pais? Que os meninos faziam troça. Eu sou do tempo em que quem fazia bullying eram os próprios professores. Os próprios professores nas escolas eram extremamente não só antipedagógicos, como promoviam o bullying, diziam, olha, este menino nem sequer sabe não sei o quê, e depois incentivavam toda a turma a rir-se da criança. Portanto, não tenho boas recordações da forma como os adultos tratavam as crianças.
não gostava, também fui uma teenager muito infeliz porque não gostava da música, ainda hoje detesto tudo o que é aqueles solos de guitarra, e tudo isso me deixa com más recordações. E acho que não foi uma década muito interessante, até se olhar para a roupa e para a maneira como as pessoas se penteavam e se vestiam. Sim. Não gostei, pronto. De facto, os penteados era logo a primeira coisa que me veio à cabeça, sim, e as roupas, acho que ficou muito bem respondido. Mas de facto é engraçado ter. É engraçado, não é engraçado, mas ter pegado na questão dos professores como as pessoas que faziam o bullying às crianças, porque de facto Eu disse que nisso. os professores eram os próprios agentes do bullying, não só eles próprios faziam, como fomentavam nas turmas que todos os meninos se rissem, às vezes reiteradamente, do mesmo colega, quando ele não sabia, ou porque ele gaguejava, ou porque ele... Lembro-me assim, de várias situações de meninos que eram gagos e que eram gozados e nunca vi as pessoas tomarem defesa, ou meninas que eram gêmeas e os professores gozavam com elas porque elas tinham aquela dificuldade relacional de se separarem. Coisas assim, ou porque se vestiam de maneira diferente. Sim, de facto, felizmente, pelo menos pelo que também vou vendo, acho que estamos um bocadinho melhores nesse aspecto. Mas agora, há bocado falou dos cinemas e dos cinemas terem tornado infantis. E como fez alguma crítica de cinema também durante o seu percurso jornalístico, eu queria lhe perguntar se viu algum filme tão mau, mas tão mau, que teve pena de ter de escrever sobre ele a seguir. Pensou, eu tenho tanta coisa má para dizer este filme e não quero. Sim, aconteceu-me imensas vezes, porque imagino, eu tinha um site na altura ligado à revista onde eu trabalhava, em que tínhamos que tentar cobrir o máximo de coisas possível, e a partir, portanto, os filmes só são bons mais ou menos até janeiro, até fevereiro, peço desculpa, que é a altura dos Oscars. A partir daí, toda a lixarada que deve vir em pacotes, há coisas muito más que nos chegam, mesmo muito más, que nos chegam dos Estados Unidos, mas também de França, que tem uma grande produção e que chega muitas vezes cá. Portanto, devem ser os pacotes que eles têm para apresentar, que as produtoras vendem às distribuidoras, não sabem como é que isso se processa. Portanto, como eu tentava ver 2 filmes por semana, claro, e a partir de certa altura, mais à altura que começávamos a chegar à primavera, verão, os filmes tornavam-se horríveis e era um sofrimento vê-los e escrever sobre eles também. Mas também é divertido escrever sobre uma coisa má. É muito mais fácil. É muito mais fácil criticar, gozar e do que elogiar. É mais fácil quando estava a falar dos clickbaits, é muito mais fácil ter sucesso se nós escrevermos este filme é um desastre, do que se nós escrevermos este filme é muito bom, não sei o que, as pessoas clicam muito mais quando há um jornalista a dizer mal de qualquer coisa, adoram. E portanto nunca teve nenhum sentimento de culpa quando escrevia alguma dessas críticas mais negativas. Quando era cinema português tinha, sim, tinha, porque ficava sempre com uma grande mágoa, porque são produzidos pouquíssimos filmes por ano. Há muitos filmes que ficam por fazer, era mais ou menos, sei lá, num concurso de 200, 2 são subsidiados, não é? E ficava muito triste, porque eu própria tinha uma expectativa e pensava, não, agora os realizadores vão fazer qualquer coisa interessante e pode ser que este filme se consiga salvar lá pelo meio, lá pelo fim, mas depois chegávamos mesmo aos créditos finais e não havia hipótese. Mas também, falando dos filmes que nunca são concretizados por causa desses concursos, que infelizmente não podem deixar que toda a gente faça filmes, a Ana chegou também a escrever alguns guiões, pelo que eu percebi, pelo menos o que era para o realizador Rui Guerra, chegou a ser concretizado ou não? Eu percebi que não tinha sido concretizado. Não foi nenhum. Fiz vários guiões, pelo menos que eu me lembro, 3 ou 4, que chegaram a ser até subsidiados, que eu até acho mal. Quer dizer, não gostei imenso de receber o subsídio, não é? Mas não gostei que depois, não, porque há um subsídio de escrita de argumento. E esse, de antes, nós
nós guionistas poderíamos concorrer sem produtora ou com produtora. Mas é pena que o próprio ICA não torne isso uma coisa sequencial, ou não torne isso um fator de pontuação favorável quando vai fazer a listagem e a eleição dos filmes que serão subsidiados para produção. Isso é que interessa, e nenhum dos meus guiões foi produzido. É pena, porque pelo menos pronto, o Rui Guerra é um realizador com alguma importância no cinema português e brasileiro e tinha muita curiosidade de ver esse guião. Pronto, pois é uma coisa que eu perco um bocadinho o seguimento, não é? Depois a pessoa faz um guião e depois o resto é do realizador e da produtora, já não interfiro em nada. Mas sei que não aconteceu. Muito bem. Eu não lhe vou tomar mais tempo, mas tenho só aqui mais duas questões. A primeira é... Este livro, o seu primeiro e o segundo, foram publicados na Teorema, na Leia. Depois mudou-se para a Relógio d'Água. E é curioso porque costuma ser ao contrário, não é? Quer dizer, uma pessoa vem de uma editora independente e vai para um grande grupo editorial, e a Ana foi ao contrário. Dada a bandada geral de pessoas, de escritores da Leia, acho que até tem acontecido o contrário. As pessoas... Bem, a Teorema foi um desastre tão grande que desapareceu, já não existe como chancela da Leia. Nem percebia bem o que é que aquilo foi. E de facto as coisas não correram nada bem comigo na Leia, como não correram com outros escritores, e portanto a Relógio d'Água é uma editora muito conceituada, até por causa do catálogo que tem, não é? Pelo seu editor, de facto, ter um grande olho de editor, que também é uma coisa rara. A pessoa fala dos bons escritores, mas eu acho que é também importante falar dos bons editores e dos bons leitores, não é? Tudo isto é uma coisa conjunta. E então o que eu estava a dizer é que o Francisco Val tem, de facto, uma capacidade para antecipar aqueles escritores que podem ganhar um Nobel. Ele tem uma série de Nobels no seu catálogo, ou aqueles escritores que podem vir a ser muito, muito reconhecidos, e ele conseguiu, de facto, apanhá-los todos a nível internacional. E também nacional, e portanto eu estou muito contente de estar na Relógio d'Água, como as coisas correram pessimamente mal na Leia. Não, enfim, tenho lá 3 livros, um deles é infantil, outros 2 romances, mas quer dizer, não foi por culpa minha, foi por uma grande editora como aquela deveria ter mais capacidade de tratar bem os seus autores e os seus livros. Isso não aconteceu comigo, e acho que não aconteceu com muita gente também. Mas a Relógio d'Água, sim, deve ser a maior editora independente. Já nem diria, quase que é quase ao nível das editoras independentes, está quase ao nível da Lei e da Porta Editora, como grandes grupos, porque tem um alcance incrível. Só para terminar, e falámos aqui de filmes e dos seus livros, eu gostava só que deixasse aos nossos ouvintes algumas sugestões de livros e de filmes que tenha lido e visto ultimamente e que lhe tenham chamado a atenção. Eu li um livro interessantíssimo que nunca tinha lido. Agora estou a ler por acaso estou a ler o Lobo Antunes, de outubro passado. Quando é que é? 2020 ou 2021? O Dicionário da Linguagem das Flores. Exato, estou mesmo a acabar. Antes disso estava a ler um livro que por acaso está aqui, que se chama O Quarto Enorme. É um livro do E. Cummings, que é um poeta muito conhecido dos Estados Unidos, mas que fez este romance ainda antes de se tornar conhecido, porque ele foi voluntário para a Primeira Guerra Mundial, condutor de ambulâncias, uma coisa assim. Depois houve uma atrapalhada que lhe aconteceu, foi parar a uma prisão. E então é um livro completamente muito subvertor da gramática, e das regras lexicais, e é muito interessante também por isso e pelo próprio nonsense do livro, não é? Tudo aquilo não fazia sentido, é uma coisa muito, muito kafkiana num certo sentido. E um filme, o que é que eu deixei de ver tudo, e deixei de ir ao cinema depois da pandemia,
A última coisa que eu vi, deixe-me ver, muitas coisas no. Vejo muitas coisas nos TVC, não sei que é a última coisa que eu vi. Acho que revi mais, acho que revi os Tarantinos todos. Acho que a última coisa que eu vi foi aquele Tarantino completamente. A última coisa, tipo há 2 dias, foi aquele Tarantino completamente louco, que é uma espécie de western e policial ao mesmo tempo. Ele consegue fazer esta fusão de géneros, que é aquele da pensão da. Como é que se chama? Os Oito Odiados. Sim, exatamente. E é sempre é violentíssimo. Eu acho que até. Eu não sei, eu acho este mais violento, porque aquilo é um huis clos, não é? Passa-se tudo num ambiente fechado, e é uma coisa muito, muito sufocante e claustrofóbica. Eu gosto muito dessa sensação, dramaticamente, pessoalmente não gosto nada, mas acho que é um filme muito, muito, muito violento, muito duro, mas muito brilhante, muito bem conseguido. Mas também vi, por exemplo, a infância de Ivan, a infância de Ivan, estou a dizer bem? Do Sim, Tarkovsky, estou sempre a ver, porque há filmes que vale a pena ver e porque a gente pode descobrir sempre novas coisas e sempre novas imagens. Depois também vi um ciclo do Kubrick, tiveram a dar uma série de Kubricks seguidos, tiveram a dar uma série do Woody Allen seguidos, que eu já tinha visto todos e também revi. Um, e são esses conselhos, os grandes clássicos. Não sei se o Tarantino é um clássico, eu acho que para mim já era um clássico, é uma espécie de ecoponto, ele recicla muitas coisas, mas consegue, depois quando tiramos aquilo do ecoponto, consegue fabricar coisas completamente novas e diferentes, mas sempre apanhando referenciais do passado e já com coisas muito para a frente. Eu gosto muito. Sim, acho que já se pode considerar o Tarantino um clássico. Acho que o primeiro filme já tem 30 e poucos anos, portanto já tá naquela idade. Antes do Pulp Fiction, então já é exatamente. vintage. Só por curiosidade, qual é que é o seu Tarantino preferido? Pois já tenho pensado nisso. O meu Tarantino preferido. Eu gosto muito daquela parte, daquelas vezes em que ele reescreve a história, não é? Como nos Bastards e neste último era uma vez em Hollywood, não é? Em que ele reescreve a história que nós desejávamos que tivesse acontecido e que a Sharon Tate não tivesse sido morta daquela forma. Gosto muito, até gosto mais do que aquele da escravatura. Mas depois há cenas que eu gosto imenso nesse. Como é que se chama da escravatura? É o Django Libertado. Jungle, exatamente. Sei lá, eu acho que continuo a gostar mais aquele dos nazis em que ele reescreve a É É o, o história. Inglourious Basterds, sim. Exatamente. Acho que continuo nesse. Qual era o seu preferido de Tarantino? O meu preferido, eu acho que vou para o básico e digo que é o Pulp Fiction. Porque sempre que vejo esse filme é sempre extraordinário. Quer dizer, eu gosto, por acaso não gosto muito dos Kill Bill, devo confessar, não sou grande fã. Acho que é demasiado pastiche já para o meu gosto. Mas fiquei muito surpreendido com Os Oito Odiados, que também deve ser para aí o segundo, o meu segundo preferido dele, porque é muito violento, como disse, mas é um violento divertido, vá. E é curiosamente, claro, tudo aquilo é uma violência que não é uma violência real, é uma violência, é quase BD, não é? É quase BD. É uma comic mind, não é? Que os americanos dizem uma comic mind, mas adoro aqueles diálogos que parecem que não vão ter a lado nenhum e que são conversas banais e depois se transformam em qualquer coisa. Mas esse da pensão da Minnie, é o único que tem música, portanto, ele joga muito com a linguagem e com a música também, e faz uma escolha de músicas muito interessante. E esse tem música do Ennio Morricone, especialmente feita para esse filme. Tem 2 ou 3 músicas que eu penso que é quando ela começa a cantar e a provocar, e aquela atriz que faz no fundo daquela que é apanhada e que é violentada de todas as maneiras até ao último minuto do filme.
Mas o resto é tudo música do Ennio Morricone, que é uma coisa quase até estranha no Tarantino, que usa sempre músicas de outras ele diz que vai para a sua sala de música e aí escolhe entre os seus CDs músicas antigas, músicas novas e faz aquela grande misturada. Sim. Não, mas acho que faz todo o sentido, fez todo o sentido essa colaboração com o Ennio Morricone, porque ele lá está, também acabou por usar muitas bandas sonoras do Morricone de outros filmes para a banda sonora de outros filmes dele. Mas pronto. Ana, mais uma vez, obrigado. Obrigada, até à próxima.